Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um Revendo Conceitos. Nesse vídeo de hoje eu quero revisar o estudo do movimento variado, que inclusive foi o assunto da nossa aula 2, certo? Vamos lembrar rapidamente, vamos lembrar que o estudo do movimento variado, a palavra movimento me remete à velocidade, certo? Então o estudo da gente nesse conteúdo foi estudar a velocidade em termos de variação. Agora a velocidade varia, certo? E no estudo do movimento variado, o cara mais importante para a gente é a aceleração, porque a aceleração é o cara que é responsável por variar o movimento, beleza? Então, o estudo do movimento variado é nada mais, nada menos do que estudar um movimento onde a velocidade está variando, certo? E o responsável por variar essa velocidade é a nossa aceleração, beleza? E a gente chama ela de aceleração, escala média, ou aceleração média, ou simplesmente aceleração, beleza? Como vocês queiram chamar, beleza? Então, lembra que o movimento variado ele implica dizer que o sistema começa com uma velocidade e termina com outra, porque a velocidade ela varia, certo? A velocidade ela está variando. Com o passar do tempo, a velocidade muda de valor. Ela assume vários valores no mesmo movimento, porque a aceleração existindo no sistema, ela tem por função variar a velocidade, beleza? Então lembra, no movimento variado existem várias acelerações existem várias velocidades durante o movimento e o cara que faz essas velocidades aparecerem é a aceleração, beleza? Então escreve essa frase para que tu não esqueça. No movimento variado existem centenas de milhares de velocidades, porque a velocidade varia com o passar do tempo. E o cara que é responsável por variar essa velocidade é justamente a aceleração. E a aceleração é um valor constante, certo? A aceleração é um valor constante, ou seja, em um mesmo movimento só existe um valor de aceleração. E é esse valor de aceleração que faz com que a velocidade mude em todo instante durante o movimento, beleza? A aceleração, a gente calcula ela, a gente chama de alfa ou de A, tanto faz, ela é a variação de velocidade por variação de tempo. Logo, a unidade dela é a unidade da velocidade no SI, em metros por segundo, dividido pela unidade do tempo no SI, que também é segundos. Por isso que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, beleza? Então vamos recapitular rapidamente. A aceleração, a responsabilidade dela, ela é constante, a aceleração, certo? O valor da aceleração não muda, mas o papel da aceleração é variar o valor da velocidade. Então a aceleração pode aumentar a velocidade com o passar do tempo, ou a aceleração pode diminuir a velocidade com o passar do tempo, beleza? Então, perceba, a aceleração ela vai variar a velocidade. Se a velocidade está aumentando é porque o movimento foi de aceleração, foi acelerado. Se a aceleração ela está diminuindo a velocidade, o movimento foi de frenagem. A gente chama de movimento retardado, beleza? E aí a gente vai lembrar já já quais são os sinais da aceleração para quando o movimento é acelerado e quando o movimento é freando, o retardado, beleza? A gente vai lembrar disso já já. Mas só quero comentar uma coisa com vocês. Em um mesmo movimento, a aceleração é constante, certo? Então, digamos, vou inventar um valor aqui. Digamos que eu invente 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que essa aceleração condiz para a gente? Ela está dizendo assim, ó, ela está dizendo que a cada segundo, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo, certo? Se a aceleração for esse valor daí. Ou então, a cada segundo, a velocidade diminui em 10 metros por segundo, beleza? Lembra que o papel da aceleração é ser constante e ela varia a velocidade. Ela tem um poder de pegar a velocidade e mudar o valor da velocidade, aumentando ou diminuindo. Eu gosto de encarar a aceleração como se fosse uma força. Ela não é uma força, deixando bem claro. Mas só para efeito de comparação, a aceleração é como se fosse uma força. Quando a aceleração puxa num sentido, ajudando a velocidade aumenta. Quando a aceleração puxa no sentido contrário, a velocidade diminui. E aí é quando a gente fala se o movimento foi de aceleração ou foi de freio. Vamos olhar esses dois exemplos aqui que eu coloquei. Ó. Quando o movimento é de aceleração, que é um movimento acelerado, certo? Acelerado, certo? É um movimento de aceleração, é um movimento acelerado. É quando a aceleração ajuda a velocidade, certo? Digamos que o cara está andando para frente, a velocidade é positiva, né? Ele está andando para frente. Se eu quero que o movimento seja acelerado, a aceleração tem que ajudar ele, ou seja, a aceleração tem que puxar no mesmo sentido, ou seja, a aceleração também tem que ser positiva.
Quando o cara está andando de ré, por exemplo, o cara está andando de ré, ele está andando para trás, ou seja, a velocidade dele é negativa, a velocidade assume valores negativos. Se eu quero acelerar de ré, se eu quero que o movimento seja acelerado, então a aceleração tem que puxar no mesmo sentido da velocidade, ou seja, a aceleração também tem que ser negativa. Então percebe, o movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. E o movimento retardado, que é o movimento freado, é quando eles têm sentidos contrários. Eu vou explicar já já o retardado, que é o freando, né? Mas vamos ficar no acelerado. Vê, ó, a velocidade é positiva, então se eu quero acelerado, a aceleração tem que ser positiva. Se o cara está andando de ré, a velocidade é negativa, então se eu quero acelerado, a aceleração tem que ser negativa. Então não quer dizer que só porque a aceleração é negativa ou ela é positiva que o movimento vai ser de freio ou aceleração. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é a aceleração e a velocidade, elas devem possuir o mesmo sinal, para que aí a aceleração esteja puxando no mesmo sentido da velocidade, e a gente pode afirmar com toda certeza que aceleração e velocidade, elas apresentam mesmo sinal, então é um movimento acelerado, beleza? Em contraponto, o movimento de freio, que é o movimento retardado. A aceleração e a velocidade são sentidos contrários. Por exemplo, preste atenção nesse primeiro exemplo aqui, ó. A velocidade é negativa, certo? É negativa porque ele está andando de ré. Se eu quero frear, eu vou ter que acelerar no sentido oposto, eu tenho que acelerar positivamente, porque o sinal da velocidade acaba sendo no sentido contrário da aceleração, beleza? E aqui é a mesma coisa, se eu estou andando para frente, eu tô com a velocidade para frente positiva, se eu quero frear, eu tenho que acelerar no sentido contrário, então tem que ter uma aceleração negativa para ser contrário ao movimento, beleza? Então, ó, o movimento acelerado é quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ambos têm o mesmo sinal, certo? E o movimento de freio é quando a aceleração e a velocidade possuem sinais contrários. Esse movimento de freio também recebe o nome de movimento retardado. Beleza, galera? Só recapitulando, só reforçando tudo que a gente já viu, certo? Vamos embora para a próxima etapa. Eu vou revisar com vocês gráficos e vou também já avançando para velocidade em função do tempo. Tranquilo? Galera, dando continuidade aqui à nossa revisão, eu só quero relembrar o gráfico da aceleração em função do tempo. Lembra que a aceleração não é constante? Ela tem o mesmo valor. Dentro de um movimento, ela tem o mesmo valor. Então, se ela for positiva, o gráfico dela vai ter que ser uma linha constante, porque sempre que tudo é constante em função do tempo, o gráfico tem que ser uma linha constante, certo? Uma linha que não tem subida nem descida, certo? Então, a aceleração em função do tempo, se ela é positiva, é porque a linha do gráfico está acima do eixo dos tempos. O eixo do tempo é esse cara daqui, não é? Então, para ser positiva a aceleração, ele está acima do eixo dos tempos. Quando a aceleração for negativa, quer dizer que a linha do gráfico vai estar abaixo do eixo dos tempos, beleza? Aceleração negativa. E sempre vai ser uma linha constante, certo? E outro ponto também importante é que a área do gráfico abaixo da linha sempre vai representar a variação de velocidade, beleza? Então, do tempo 1 até o tempo 2, se eu calcular essa área daqui, ó, que está abaixo da linha rosa do gráfico, ela vai me dar a variação de velocidade que ocorreu nesse princípio, certo? Eu só quero relembrar que a aceleração é variação de velocidade por tempo. Essa fórmula, nesse formato, você pode usar tranquilamente, mas eu não gosto, Ladário, não gosto de usar a fórmula nesse formato. Você pode usar sem problema nenhum. Eu gosto de usar ela mais nesse formato daqui, beleza? Que são o famoso que eu falei em aula, vermes voadores atacam a Terra, beleza? Eu só quero falar uma coisa importante. A gente entende que no estudo do movimento variado, a velocidade varia e quem faz a velocidade variar é a aceleração, beleza? A aceleração é constante e faz a velocidade variar, beleza? A aceleração, no mesmo movimento, ela só vai ter um valor, então a função dela é variar a velocidade, certo? Aí agora eu vou estudar como a velocidade muda com o passar do tempo. Eu sei que ela muda por conta da aceleração, mas a equação que determina a velocidade, o gráfico que determina a velocidade com o passar do tempo, qual vai ser? Por conta da existência da aceleração, certo? A aceleração varia a velocidade, e aí, como a velocidade varia? E aí eu pego essa relação da aceleração e escrevo ela nesse formato aqui, ó. Vermes voadores atacam a Terra, certo? Onde V é a velocidade após essa passagem de tempo, certo? A aceleração é a aceleração que o movimento tem e V0 é a velocidade inicial, beleza? Simplesmente isso. E eu quero lembrar também o seguinte, essa função aqui é do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ó, velocidade em função do tempo é primeiro grau. Ou seja, o gráfico vai ser ou uma reta crescente ou uma reta decrescente, certo? E aí, ó, eu falo do gráfico da velocidade escalar em função do tempo, e eu dou 6 exemplos aqui, bem importantes, para que a gente consiga definir isso que eu acabei de falar, certo? Vamos lá definir isso que eu acabei de falar. Nesse primeiro gráfico aqui, chamado de primeiro gráfico, nesse primeiro gráfico,
Pessoal, preste atenção. Quando a reta é crescente, quer dizer que a aceleração é positiva, certo? Porque quem determina a inclinação da reta é justamente o alfa, que é quem multiplica o tempo, beleza? Que é quem multiplica a variável tempo. Então, se a reta é crescente, a aceleração é positiva. Ó, reta crescente, aceleração positiva. Reta crescente, aceleração positiva. Ah, não, professor, mas ela começa de baixo, antes do eixo dos tempos. Não tem nada a ver. A inclinação é quem diz o sinal da aceleração, beleza? Aqui embaixo, ó, inclinação para baixo, aceleração negativa, inclinação para baixo, aceleração negativa, inclinação para baixo, aceleração negativa, beleza? Outro ponto importante, de onde o gráfico parte é o famoso V0, certo? Então, ó, se ele parte aqui do centro, ele está partindo da velocidade inicial igual a zero. Então, a gente pode dizer que ele parte do repouso. Partir do repouso é velocidade inicial igual a zero, beleza? Aqui, ó, partir de V0, então a velocidade inicial não é zero. Partir de zero, a velocidade inicial é zero. Partir de V0 abaixo do eixo dos tempos. Então, a velocidade inicial é negativa. Então, aqui, ó, velocidade inicial negativa, velocidade inicial positiva, velocidade inicial positiva, velocidade inicial zero, velocidade inicial negativa. Tranquilo? Porque ele partiu abaixo do eixo dos tempos. E eu quero falar outra coisa importante também. Quem determina o sinal da velocidade é a posição do gráfico, é onde o gráfico está em relação ao eixo dos tempos. Por exemplo, aqui, ó, a linha do gráfico está sempre acima do eixo dos tempos, então a velocidade é sempre positiva. Aqui, ó, a linha do gráfico está sempre acima do eixo dos tempos, então a velocidade é sempre positiva. Aqui, ó, até esse pedacinho daqui, esse trecho aqui a velocidade é negativa, porque está abaixo do eixo dos tempos. E aqui para cima, ó, esse trecho aqui em cima, a velocidade vai ser sempre positiva, porque está acima do eixo dos tempos. E eu quero falar uma coisa importante. Nesse pontinho aqui, onde a velocidade, onde o gráfico da velocidade cruza o eixo dos tempos, esse ponto daqui é quando a velocidade vale zero. Ou seja, é quando ele muda de sentido. Porque um corpo, para mudar de sentido, ele tem que fazer justamente uma parada, certo? Então, para ele mudar de sentido, ele vai ter que parar, certo? E ele para justamente no ponto onde o gráfico cruza o eixo dos tempos, certo? Onde a linha do gráfico cruza o eixo dos tempos, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto de velocidade igual a zero e é o ponto também de mudança de sentido, certo? Mudança de sentido. Aqui embaixo, ó, esse gráfico ele cruza o eixo dos tempos, concorda? Então, esse ponto aqui é velocidade igual a zero. Aqui em cima é velocidade positiva e aqui embaixo é velocidade negativa, certo? Aqui em cima, nesse segundo gráfico aqui, ó, isso daqui é justamente velocidade sempre negativa, porque ele está sempre abaixo do eixo dos tempos. E aqui também velocidade sempre negativa, porque ele está sempre abaixo do eixo dos tempos, tranquilo? E aí eu quero só reforçar aquela historinha de quando a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, ou quando a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, o movimento é acelerado, concorda? Porque os sinais são iguais, da velocidade e da aceleração, certo? E quando a velocidade e a aceleração possuem sinais diferentes, percebe? Diferentes, o que é que a gente pode falar? Que o movimento é de freio, o movimento é retardado, certo? Então vamos analisar cada gráfico que eu determinei aqui para tu entender comigo. Ó, aqui sempre são sinais iguais, então aqui é um movimento acelerado, certo? Aqui, ó, sinais sempre iguais, então aqui também é um movimento sempre acelerado, certo? Eu estou botando AE de acelerado, beleza? Aqui, ó, nesse gráfico 3 aqui, ó, nesse gráfico 3, percebe que aqui embaixo a velocidade é negativa e a aceleração é sempre positiva, né? Porque o gráfico é sempre subindo. Então, nessa parte de baixo daqui, o movimento é retardado, certo? O movimento é retardado. Nessa parte aqui de cima, a velocidade é positiva e a aceleração continua sempre positiva, porque a aceleração é a inclinação. A inclinação é sempre para cima, então a aceleração é sempre positiva. Então, na parte de cima, ambos têm o mesmo sinal. Então, é um movimento acelerado, beleza? Acelerado, tranquilo? Aqui embaixo, eu estou revisando isso aqui bem rápido, porque isso foi visto em aula com o máximo de detalhes possíveis, certo? Enfim, vamos lá. Para esse quarto gráfico aqui, ó, eles têm sinais opostos na parte de cima, então é um movimento retardado. E aqui embaixo, ó, a aceleração é negativa, porque a inclinação é para baixo, né? E a aceleração é negativa, nessa parte de baixo aqui, certo? Então, se velocidade e aceleração ambos são o mesmo sinal negativo, então o movimento é acelerado, beleza? Aqui, ó, negativo e negativo, acelerado. Aqui também negativo e negativo, também é acelerado. Beleza? Revisei bem rapidamente só para a gente reforçar tudo que foi visto na aula, certo? Mas essa leitura de gráfico aí, como eu disse em aula, ela é importante para a gente perceber como os sistemas acontecem. Mas na resolução de questões acaba que, quando você entende a aplicação da equação, quando você entende o sistema, os gráficos, essa leitura gráfica que eu mostrei aqui, ela acaba não sendo tão importante. Mas como algumas questões cobram, eu gosto de mostrar, beleza? Revisar essa parte aí, vamos embora revisar a propriedade gráfica da velocidade em função do tempo e também vamos avançando para espaço no tempo também, beleza? Como o espaço se comporta em função do tempo com a existência da aceleração, né? Vamos lá.
Galera, antes de a gente avançar de fato só para aquela historinha da área do gráfico e da distância, eu só quero lembrar uma coisa. A gente agora está estudando o movimento uniformemente variado, certo? Que é o movimento variado, certo? O movimento variado. Anteriormente, no vídeo passado, a gente revisou o movimento uniforme, onde graficamente, a velocidade no tempo era sempre constante. Porque no movimento uniforme a velocidade não mudava. Então, por isso que anteriormente o gráfico da velocidade no tempo era sempre esse daqui, certo? Uma linha constante. Agora, como a velocidade varia, aí ela vai ou crescer ou decrescer, certo? Por conta da existência da aceleração. Beleza? Só esse paralelo que eu quero fazer. Mas sim, vamos só lembrar uma coisa importante. Toda vez que o gráfico for de velocidade por tempo, a área do gráfico entre os tempos determinados pela questão, a área do gráfico me dá justamente a distância ou o ΔS, certo? Esses dois caras são iguais, desde que a linha do gráfico não cruze o eixo dos tempos. Se cruzar o eixo dos tempos, distância é diferente do ΔS, tranquilo? Distância é diferente do ΔS, beleza? É isso que eu quero lembrar para você. No gráfico de velocidade por tempo, tranquilo? Velocidade por tempo. Beleza, fera? E aí eu quero mostrar justamente essa diferença quando ela existe. Na maioria dos casos, é isso que acontece. Distância e ΔS são iguais. E aí a área do gráfico me dá justamente a distância ou ΔS que ele andou. E eu quero te reforçar uma coisa importante. A área do gráfico geralmente vai dar ou um triângulo, ou um retângulo, ou um trapézio, ou então até de repente uma circunferência, certo? Então você tem que lembrar das relações matemáticas para calcular essas áreas daqui, beleza? Essas áreas, tanto do triângulo, como do retângulo, como do trapézio, como de uma circunferência. Beleza? Massa. E aí, pensando além, justamente explicando essa teoria daqui, da distância sendo diferente do ΔS, é quando, ó, olha a linha do gráfico. Vou até mudar de cor aqui para poder a gente não ficar confundindo com a linha preta do gráfico. Ó. Olha, percebe que esse gráfico aqui, ele vai acabar cruzando o eixo dos tempos. Quando ele cruzar o eixo dos tempos, ele cruzou aqui, acaba aqui distância sendo diferente de ΔS. E aí, como é que eu vou calcular isso? É bem simples. Lembra que essa área do gráfico aqui, ó, eu vou chamar de A1, certo? Eu vou chamar de A1. E essa área do gráfico aqui eu vou chamar de A2. Aí eu quero já te dizer uma coisa importante, desconsidera os sinais negativos, beleza? E aí, ó, se for pedir a você a distância percorrida ou o espaço percorrido, que é a mesma coisa, a distância ou o espaço percorrido vai ser A1 mais A2, certo? Mas se for pedir a você o ΔS, vai ser o de cima menos o de baixo. Ficou claro isso, fera? O de cima menos o de baixo, beleza? São diferentes desde que o gráfico cruze o eixo dos tempos. Cruzou, distância é diferente do ΔS. Se não cruzar, distância é igual a ΔS. E aí você sabe que é só calcular a área e que vai dar os dois. Tranquilo, fera? Simples assim, beleza? Então, ó, reforçado essa parte da velocidade, eu quero ir agora para a equação horária do espaço. Vê, eu vou recapitular tudo que foi dito anteriormente. A aceleração existe, o papel dela é variar a velocidade. A gente entendeu qual é o comportamento da velocidade com a existência da aceleração quando o tempo está passando, né? Quando o movimento está acontecendo. A gente entendeu tudo, viu a relação matemática, viu os gráficos e viu também essa relação aí nova de calcular a distância. Agora eu vou ver como a distância se comporta com a existência da aceleração durante o movimento, com o passar do tempo, beleza? E a gente monta essa equação horária dos espaços, que é o famoso sorvetão, beleza? Então vamos lá discutir essa relação e discutir os gráficos. Então, galera, veio o sorvetão, ele é o sorvete, ó, ele é o sorvete, isso aqui é aquela parte do sorvete, né, que a gente viu na aula passada, adicionado do termo da aceleração, certo? Por isso que a gente chama de sorvetão. Beleza? E a gente monta essas duas equações aqui, ó, ou essa daqui, tanto faz. Eu vou explicar qual é a diferença entre as duas e também explicar que não existe diferença entre as duas. Já vou mostrar isso, certo? Essa equação horária do espaço, ela é justamente o espaço que o cara vai ter quando passar um certo tempo, certo? Esse S0 aqui é de onde ele partiu, o V0 aqui é a velocidade inicial e o A é a aceleração, beleza? Esse é o famoso sorvetão. Aqui embaixo eu escrevo essa mesma primeira relação daqui, só que eu passo S0 para cá. E S menos S0 é ΔS. Então, as duas equações acabam sendo a mesma coisa, só que eu apresento os dois formatos para que você tente ter uma ideia, por exemplo, de se eu quiser calcular a distância que ele andou, quanto ele andou, a distância que ele andou, o deslocamento dele, eu aplico nesse formato daqui, certo? Se eu quiser o deslocamento, porque o deslocamento é o ΔS, a distância percorrida é o ΔS, né? A gente sabe que ele vai andar sempre em linha reta aí e no único sentido. Então, esse ΔS acaba sendo a distância percorrida ou o deslocamento vetorial dele, beleza? E se ele quiser saber a posição final que o cara, onde ele foi parar, aí você usa nesse formato daqui, porque a posição final é o S. Beleza?
mas que acaba sendo uma equação igual a outra. Por quê? Porque geralmente o S0 é zero. Quando S0 é zero, acaba que fica S igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E onde S é a posição final e ao mesmo tempo também é o quanto ele andou. Porque ele saiu de zero, se ele saiu de zero e ele terminou na posição 90, ele teve que andar 90. Então a distância que ele andou foi 90 e a posição final dele foi 90. Então o que eu digo é sempre o seguinte, toda vez que o S0 for zero, as duas equações elas dão a mesma coisa. Dão tanto o deslocamento como também a posição final. Dão tanto o deslocamento como também a posição final, desde que o S0 seja zero, beleza? Agora, se o S0 não for zero, aí essas duas equações acabam sendo diferentes. E aí o ΔS dá o quanto ele andou, certo? E o S dá a posição final dele. Então, isso eu quero deixar claro para você. Eu quero que você entenda a diferença e você aplique de forma correta as duas no formato, certo? Muita gente gosta de aplicar só a primeira, que é o sorvetão, certo? Você pode aplicar tranquilamente. Agora, tem esse discernimento, certo? Se, por exemplo, ele partiu de 40 metros. E aí tu calculou por essa relação e deu o S final, deu 90, por exemplo, 90 metros. Então, quanto foi que ele andou? Ele andou 90? Não, ele não andou 90. Se ele estava em 40, ele andou até 90, então ele andou 50, certo? Enquanto que se você aplicasse essa relação aqui direto, você acharia 50 metros, que é o quanto ele andou, beleza? Então, você tem que ter esse discernimento aí, beleza? Mas, como sempre na física a gente tem uma generalização de várias situações, o S0, ele geralmente é zero. Então acaba que o S e o ΔS acaba sendo o mesmo valor, ou seja, o ΔS dá o quanto ele andou e o S dá a posição final e acaba sendo a mesma coisa, porque se a posição inicial foi zero, o quanto ele andou vai descrever aonde ele foi parar, que é a posição final, beleza? Simplesmente isso. E para a gente finalizar essa etapazinha, eu só quero lembrar que o gráfico dessa função aqui do sorvetão é justamente uma parábola, porque é uma equação quadrática, é uma função do segundo grau. Beleza? Então, parábola para cima ou parábola para baixo, beleza? A parábola para cima quer dizer que a aceleração é positiva e a parábola para baixo quer dizer que a aceleração é negativa. E de onde ele partiu é o nosso S0, beleza? É a posição inicial, tranquilo? E outro ponto também importante, a parábola ela só faz a curva completa quando ele muda de sentido no movimento. E ele muda de sentido justamente no vértice da parábola, no ponto de inflexão, onde ela muda de sentido, beleza? Ó, a parábola aqui estava descendo, agora a parábola está subindo. Então, nesse ponto de mudança de sentido, ela também muda de sentido na vida real, certo? No movimento real, beleza? Ó, aqui ele muda de sentido. Aqui ele estava indo para frente, porque o S é positivo, o S é positivo, ele está aumentando o S, né? Então ele está aumentando o S, ó, ele está saindo de S0 e indo para um S maior, então ele está andando para frente. E a partir desse ponto ele está voltando, então ele está voltando de um S maior para um S menor. Então nesse ponto aqui, esse ponto de inflexão é o ponto onde ele muda de sentido. Tranquilo, fera? E eu quero lembrar uma coisa importante, quando a mudança de sentido não ocorre no movimento, certo? O gráfico de espaço por tempo vai ser uma parábola para cima, nesse formato, beleza? Concavidade para cima positivo, ou então uma parábola com concavidade para baixo. E vai ser meia parábola, certo? Porque ele não muda de sentido. Se ele não mudar de sentido, vai ser só meia parábola. Se ele muda de sentido, é uma parábola completa. Tranquilo? É isso que eu quero falar para vocês, que a gente viu em aula e muita gente ficou com essa dúvida, certo? Então, ó, o gráfico é uma parábola com concavidade para cima ou para baixo, e quem disse é para cima ou para baixo é a aceleração, certo? E se o movimento muda de sentido, é porque vai ser uma parábola completa, ou com concavidade para cima, ou concavidade para baixo, né? A concavidade para baixo aqui e a concavidade para cima aqui, beleza? A aceleração positiva e a aceleração negativa. Se o movimento não for de mudança de sentido, for só no único sentido, então concavidade para baixo vai ser meia parábola e concavidade para cima também vai ser meia parábola, beleza? Simplesmente isso. Tranquilo, fera? Show? Então a gente finaliza por aqui essa equação horária dos espaços e o seu gráfico, e agora a gente vai finalizar a aula com as duas últimas equações que a gente viu, certo? Vamos embora. Galera, finalizando o nosso estudo, eu só quero lembrar vocês que o estudo do movimento variado é o estudo da influência da aceleração, que é constante, na velocidade. Então a aceleração ela vai variar a velocidade, a aceleração também muda o comportamento da distância com o passar do tempo, certo? E a gente montou aquelas equações, né? O sorvetão, os vermes voadores, enfim. Nessa última etapazinha da aula, eu só quero lembrar que a gente, mesmo assim, mesmo com a velocidade variável, a gente consegue calcular a velocidade média por duas possíveis relações. Velocidade média espaço pelo tempo ou velocidade média
V1 mais V2 sobre 2, certo? Aí vamos só relembrar, esse ΔS é a distância que ele andou, e o ΔT é o tempo que ele passou andando, certo? Então essa distância que ele andou, você calcula ou por sorvetão, ou até por Torricelli, que a gente vai lembrar já já, certo? E esse tempo aqui é o tempo que demora para acontecer o movimento, que você calcula por vermes voadores ou por sorvetão. Tanto faz. Tranquilo, fera? Beleza. Então, a velocidade média não quer dizer que a velocidade é constante, quer dizer que é uma média do sistema, certo? É uma velocidade média, é mais ou menos assim a rapidez média que ele está fazendo naquele sistema, certo? Mesmo a velocidade variando, a gente ainda consegue calcular uma velocidade média por essa relação daqui, certo? Essa é a primeira, ou então por essa segunda daqui, onde V1 e V2 são as velocidades. V1 é a velocidade que ele inicia o movimento variado e V2 é a velocidade que ele termina o movimento variado. Então, só botando uma tradução melhor, V1 é o famoso V0 e V2 é o famoso V, certo? Então, V0 sobre V0 mais V sobre 2 é a velocidade média também. Agora, só recapitulando, que essa relação matemática você só pode aplicar quando o sistema acontece em linha reta, certo? Em linha reta e no único sentido, certo? E no único sentido, beleza? Só pode aplicar essa relação quando acontecer isso, certo? Essa relação aqui de baixo, essa de cima você pode aplicar em qualquer sistema. Beleza? Tranquilo? Massa? Show. E para a gente finalizar, quero lembrar que a equação de Torricelli é uma equação que vai ajudar a gente a responder os exercícios, só que nela não tem tempo. Então ela é uma equação atemporal, ela não é em função do tempo, certo? Ela relaciona o espaço à aceleração em função da velocidade final e também em relação à velocidade inicial, beleza? Então, com isso, a gente tem um arsenal muito grande de equações que são V igual a V0 mais AT, certo? Que também pode ser escrita em A igual a ΔV sobre ΔT, certo? É a mesma coisa. A gente também pode escrever sorvetão S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembra que aqui é multiplicação entre V0 e T, e aqui entre aceleração e T ao quadrado também é uma multiplicação. A gente pode escrever também no formato de ΔS igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2, certo? E também tem agora que a gente acabou de relembrar, Torricelli, que é justamente a equação que não tem tempo, certo? E aí eu quero te lembrar quando aplicar cada equação dessa, beleza? Ó, tu vai aplicar vermes voadores quando a questão não falar de distância, certo? Não falar de distância. Não falou de distância, vermes voadores vai te ajudar. Não falou de velocidade final, sorvetão vai te ajudar. E qualquer um dos dois formatos, beleza? E lembra, isso aqui é a posição final, isso aqui é a posição inicial, isso aqui é o quanto ele andou. Então, se ele perguntar o quanto ele andou, use nesse formato. Se ele perguntar a posição final, use nesse formato. Mas, se S0 for 0, que é o que acontece na maioria dos casos, a posição final e o quanto ele andou, numericamente acaba sendo igual, beleza? Então, você pode aplicar de qualquer jeito, beleza? Se o S0 for 0. E Torricelli tu vai aplicar quando a questão não falar de tempo, certo? Não falar de tempo, Torricelli é quem vai te ajudar. Lógico, existem questões que tu vai aplicar duas equações, certo? Existem questões também que, mesmo ele dando o tempo, tu vai poder aplicar Torricelli porque com os outros dados que tu tem, tu vai acabar achando o que ele quer. Então, assim, é uma dica inicial que eu dou a você. Faça as questões que você vai ganhando cadência e você vai entendendo quando e como aplicar cada relação, beleza? A gente começou praticamente agora essa revisão de física, a gente começou o ano de física agora, então assim, vai ser um trabalho árduo, faça questões e conte comigo, certo? Fale comigo que eu estou aqui para ajudar você, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima, fera. Tchau!